Deixe-me trazer uma matéria muito importante. Está na hora do quadro A Voz da Saúde, que a gente tem a colaboração e a participação sempre aqui da doutora Elisa Raine, médica psiquiatra da mais alta competência, profissional extremamente requisitada aqui na nossa cidade e na nossa região. E a doutora Elisa nos alertou esta semana para um problema grave que está acontecendo com muita frequência, não só aqui na nossa região, mas em todo o nosso país. Pessoas que julgam por conta própria ter déficit de atenção, ter o transtorno do déficit de atenção, dificuldade para se concentrar, estão se automedicando, achando que com essa automedicação vão melhorar o seu desempenho, melhorar o seu rendimento na atividade, nos estudos, algo nesse sentido. E é realmente um engano e um problema grave, porque isso pode trazer riscos tanto para a saúde física como para a saúde mental dessas pessoas. Déficit de atenção. Esse vai ser o tema de hoje com a doutora Elisa Raine no quadro A Voz da Saúde, dentro do programa A Voz dos Vales. Fiquem atentos às orientações, às informações e às constatações desta competente psiquiatra, doutora Elisa Raine, a partir de agora. Eu venho aqui mais uma vez para falar um pouco e orientar sobre um assunto também muito importante. Então, o assunto de hoje é a queixa de déficit de atenção. Reparem bem que eu estou falando sobre a queixa e eu não falei o transtorno, porque essa queixa de dificuldade de ter atenção e concentração é uma queixa muito comum, mas ela não acontece somente no transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade. Esse termo, transtorno de déficit de atenção, ficou muito popular, se popularizou muito, ficou muito conhecido da população de modo geral. Então, chega muita gente aqui para avaliar, para querer saber se tem transtorno de déficit de atenção, qual é essa queixa. Mas veja bem, praticamente todos os transtornos psiquiátricos podem cursar com sintomas de prejuízo na atenção e na concentração. Então, por exemplo, se a pessoa está deprimida, ela também não vai se concentrar bem, também não vai ter atenção suficiente. Se a pessoa não dorme bem, a memória vai ficar ruim, ela no outro dia não vai se concentrar, não vai ter atenção suficiente nas coisas. O ansioso também não presta atenção em algumas coisas, também não tem uma boa concentração e também fica inquieto, né? Então, essa hiperatividade também pode ser de uma pessoa ansiosa. E outra coisa, a gente, para avaliar o transtorno de déficit de atenção, e eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que a gente está falando de pessoas adultas, tá? Em criança, tem uma avaliação, né, mais diferenciada. Crianças, a gente faz uma investigação bem ampla de inúmeras outras coisas. Então, o nosso assunto hoje é sobre essa questão em pessoas adultas. Então, quando um adulto não teve esse diagnóstico na infância e vem com essa dúvida, a gente não só avalia essas características, se são existentes ou não, mas a gente avalia principalmente se ele tem algum outro transtorno que possa estar causando esses sintomas de dificuldade de atenção, de concentração, de uma sensação de hiperatividade, de um comportamento impulsivo, porque o transtorno de déficit de atenção basicamente cursa com essas três alterações: impulsividade, hiperatividade e desatenção. Mas não é simples assim, não basta ter essas três coisas para poder dar esse diagnóstico. A gente tem que fazer uma investigação longa, inúmeras perguntas, uma consulta, uma história clínica bem completa e extensa, para poder esclarecer várias coisas, né? Então, assim, o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção é basicamente clínico e, em alguns casos, a gente pede a testagem neuropsicológica para complementar a nossa avaliação médica e para dar ou não esse diagnóstico, para excluir, né? Mas, principalmente, eu estou querendo vir aqui dizer que não basta ter desatenção para poder ser déficit de atenção, porque isso pode estar incluído em várias outras coisas. A pessoa pode ter uma deficiência, até uma deficiência mental que nunca foi bem avaliada. Alguns outros casos de transtornos psiquiátricos mais graves também cursam com essas alterações assim que a gente chama de cognitivas, né? Mas principalmente o deprimido, o ansioso, a pessoa insone, né, vai ter essa deficiência. Agora, tem mais um agravante. Às vezes a pessoa não tem
nenhuma deficiência, a pessoa não tem diagnóstico de depressão, é até um pouco ansiosa, mas não chega a ter um transtorno de ansiedade. Mas a pessoa, às vezes, realmente quer ter um rendimento maior do que a rotina permite, do que um rendimento maior do que alguma outra pessoa que ela se compara. E cada um é cada um. Então, o que acontece? Hoje em dia, essa queixa está comum porque isso vem trazendo um alerta, porque a automedicação está muito comum as pessoas usarem por conta própria medicamentos que são psicoestimulantes, só estimulantes do sistema nervoso. E eu vou citar um nome que já é bem popular, que é a Ritalina, que é o metilfenidato, entre outros medicamentos para essa finalidade. Tá um uso muito comum. Muita gente usa sem necessitar, muita gente consegue comprar, ele pega de algum conhecido, enfim. E usa sem um diagnóstico correto, sem uma indicação adequada dessa medicação. Na intenção de quê? Por que a pessoa usa um medicamento desse sem indicação? Na intenção de aumentar a performance, na intenção de achar que ela vai melhorar o desempenho dela nos estudos, no trabalho, em alguma outra atividade. E o que acontece? Às vezes a pessoa, ela realmente tem um distúrbio, mas outro, né? Que não, outro transtorno de déficit de atenção. E essas medicações, elas são específicas para tratamento do transtorno. Elas não são um produto, um suplemento que é para aumentar a capacidade cognitiva de ninguém. Eles são medicamentos. Medicamentos servem para doenças e algumas condições clínicas. Medicamentos não são para usar assim aleatoriamente, né? O medicamento é para tratar quem tem o diagnóstico completo. E o diagnóstico completo, ele inclui uma avaliação extensa de várias outras coisas, não só desses 3 sintomas, de desatenção, hiperatividade e impulsividade, porque a gente, no meio disso, avalia inúmeros outros itens, inúmeros outros fatores, né? Para ficar o alerta, para não se automedicar, procurar um profissional psiquiatra, médico psiquiatra, para uma avaliação correta dessas queixas e para encaminhamento correto do caso. E eu estou à disposição. Boa noite.